Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai falar um pouco nesta aula a respeito de função. O que é função? Função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas grandezas. Olha só um exemplo da função no nosso dia a dia. Vamos pegar o consumo de energia elétrica, por exemplo. O valor que eu pago, ele depende de quanto eu gasto ao longo do mês, mais as taxas, né, que estão incluídas aí, que são taxas da concessionária. Okay? Então a gente tem um exemplo simples de relação de dependência, um exemplo de função. Okay? Tá. Em matemática, a gente diz que a relação f de a em b, essa relação de dependência, ela é função se e somente se todos os elementos de x que pertencem a um conjunto que a gente chama de A, que é o conjunto de partida, eles tiverem um único elemento no conjunto que a gente chama de conjunto de chegada, que é o contradomínio. Ok? Então, olha só. A gente tem aqui f, né? F é uma função de A em B, ok? Então aqui eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e tenho esse conjunto que é o conjunto B. E eu relaciono os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B através de uma lei de formação, que a gente chama de função. O que essa função faz? Ela vem nesse conjunto e ela pega, tá? Então só é função se todos os elementos que estão dentro desse conjunto eles tiverem um correspondente nesse conjunto B. Tá? Esse conjunto A, a gente chama ele de domínio ou conjunto de partida. Esse conjunto a gente chama de contradomínio, conjunto de chegada. Tá? A função faz o quê? Ela vem, ela pega um valor qualquer aqui dentro, a gente chama de x, tá? Ela processa esse valor por meio de uma lei de formação, tá? Uma função qualquer, e ela atribui nesse conjunto B, que é o conjunto do contradomínio, um valor y. Então a f, ela veio, né, buscou o x e processou e atribuiu ele a um resultado y, que é o f de x. Ok? Então, esse cara aqui, a gente chama de imagem. Ele é a imagem desse elemento do domínio. Ok? Tranquilo? Olha só, um exemplo. O que essa função ela fez? Tá? Ela pegou o elemento 1 e associou com o 6. Ela pegou o elemento 2 e associou com o 9. Ela pegou o elemento 3 e associou com o 10. Perceba, esse caso aqui é um caso específico de função. Por quê? Porque todos os elementos desse conjunto, que é o conjunto A, eles possuem um único correspondente no conjunto B, que é o conjunto do contradomínio. Todos os elementos aqui foram associados. Observe, a função ela foi e pegou o f de 1, processou e disse, olha, depois de processado o resultado dele é 6. Ela foi, pegou o 2 e disse que depois de processado o resultado deu 9. Ela foi, pegou o 3, processou e o resultado deu 10. Essa notação é uma notação muito importante. O que significa f de 1 igual a 6? Significa que quando x é igual a 1, y é igual a 6. f de 2 igual a 9 significa que quando x é igual a 2, o y é igual a 9. Quando x igual a 3, o y vale 10. Beleza? Eu posso ainda escrever essa informação da seguinte forma, na forma de um par ordenado. Lembra que par ordenado, ele é um ponto, né, que é dado pelas coordenadas x e y, e a ordem é importante, sempre primeiro x, depois y.
Então, a gente pode dizer que o par ordenado aqui é da forma 1, 6. Aqui, o par ordenado é da forma 2, 9. 2, 9. Aqui nós temos o par ordenado 3, 10. Ok? Olha só, o conjunto A ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Note, essa notação da chave ela é a notação de conjunto. O conjunto B ele é denotado pelos elementos 6, 9, 10 e 8. Esse cara aqui, a gente chama ele de domínio da função. Vou representar por D. E esse cara eu vou representar de CD da função, que é o contradomínio da função. Observe que dentro desse contradomínio moram as imagens, tá? Que são aqueles elementos que foram flechados por um elemento do domínio. Por exemplo, o 6, o 9 e o 10, eles estão dentro do contradomínio. A gente diz que esses elementos 6, 9 e 10, eles são a imagem da função. Tá? Então, imagem é aquela que tem um correspondente no domínio. Observa que o 8 não é imagem porque ele não tem nenhum correspondente aqui. Ok? Atenção, essas notações aqui, essas três formas de representar, extremamente importante para o nosso curso, tá? E agora, olha só. Observe, no exemplo anterior, eu não mostrei a lei de formação, tá? Eu apenas relacionei os elementos. Agora, aqui nesse caso, a gente tem a seguinte lei de formação da função. Então, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos relacionando por meio de uma função elementos de A com elementos de B. Tá? Se é função, eu tenho que relacionar esses 4 elementos do conjunto A. Ok? Agora, a lei de formação é dada por essa expressão aqui, 2x mais 1. Olha só. Para x igual a menos 1. Então, eu peguei um elemento do domínio, ok? Que é o menos 1. Eu vou associar ele com qual elemento do contradomínio? Vamos ver? Então, eu tenho que pegar esse x, que é menos 1, e substituir lá na lei de formação. Então, vai ficar o quê? F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Isso aqui é igual a menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. Ok? Então, esse menos 1 ele foi processado pela função f e ele vai se juntar aqui com a imagem dele, que é menos 1. Agora nós vamos associar o zero com qual elemento desse conjunto? Vamos ver? Então, para x igual a zero, o que acontece aqui? F de zero é igual a 2 vezes o zero, lembrando, né, a lei de formação é 2x mais 1. Então, o x é 0, 2 vezes 0 vai dar 0 mais 1. Isso aqui deu igual a 1. Então, o 0 a gente vem e associa ele ao elemento 1. Então, a imagem do 0 é 1. E para x igual a 1, o que a gente tem? Então, nós temos o f de 1, 2 vezes 1 mais 1. Nós temos 2 mais 1, 3. Então, esse elemento do domínio ele está associado com o 3. E, por fim, associando o 2, x igual a 2, o que acontece? F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 4 mais 1, 5. Então, esse 2 está associado com o 5. Observe, quando x é igual a menos 1, o que significa encontrar o f de 1? Significa que o f de 1, nós estamos encontrando a imagem do menos 1, que no caso deu menos 1.
Qual é a imagem do zero? Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 5. Ok? Então, esses pontos aqui que eu estou destacando, esses elementos que eu estou destacando em azul, eles são as imagens de cada um desses elementos do conjunto A. Então, esse cara, os elementos que estão nesse conjunto representam sempre x, ok? E os elementos que estão no domínio, aliás, no contradomínio, que tem correspondente no domínio, a gente chama de y, né? A imagem, ok? Tranquilo? Beleza? Tá. Agora, olha só. E essa relação que eu estou mostrando para vocês? Então, aqui eu tenho uma relação entre dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Tá? Estou relacionando esses dois conjuntos por meio desta lei de formação H, que a princípio não importa qual é. Ele está pegando elementos aqui no A, no caso o 0, e está associando com 1, pegando o 5, associando com o 2, o 3 e associando com o 7. A pergunta é, essa relação é função ou não? Note, não é função. Por quê? Para ser função tem que cumprir o requisito básico, que é todos os elementos que estão no conjunto A, eles têm que possuir uma imagem no conjunto B. E observe que o 4, ele não está se relacionando com ninguém nesse conjunto. Então, isso fura a condição de ser função, ok? Então, essa relação, ela não é função. Beleza? Bora para o próximo. E essa relação G, ela é função ou não? Novamente, temos dois conjuntos, A e B, com seus respectivos elementos, e essa relação é ou não função? E aí? Olha só, para cumprir o requisito de ser função, primeiro, todos os elementos devem se relacionar com algum elemento do conjunto B. Todos estão relacionados, beleza? Então, primeira condição foi satisfeita. Agora, a segunda condição que tem que ser satisfeita é que cada elemento aqui ele tem que ter um único correspondente lá no contradomínio. E note o que acontece com o menos 1. Quantos correspondentes o menos 1 tem? Ele tem dois correspondentes, ó. O 1 e o 2. E isso não pode acontecer. Tá? Então, isso invalida a G ser uma função. Então, G não é função porque o menos 1 ele está associado a dois elementos no contradomínio. Ok? Tranquilo? Tá? Agora, como saber se o gráfico apresentado é gráfico de função? Então, eu mostrei aqui, tá, a definição de função. Então, para ser função, cada elemento que está no conjunto do domínio, ele tem que ter um único correspondente no contradomínio. E todos os elementos aqui, eles devem possuir um elemento lá que é a sua imagem no contradomínio. Agora, e se eu tenho um gráfico? Como que eu sei se esse gráfico ele é o gráfico de uma função? Bora lá? Olha só, aqui eu tenho esse gráfico. Como saber que esse gráfico ele é gráfico de função? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar retas paralelas ao eixo y. Traçando retas paralelas ao eixo y, observe, se essas retas cortarem a função em um único ponto apenas, implica que esse gráfico é gráfico de função. Então, eu não sei, isso aqui é uma parábola, né? É uma função do segundo grau. A princípio, não importa para nós qual é a forma, qual é a cara desta parábola. O importante é saber que é gráfico de função, tá? E esse caso aqui é gráfico de função? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos traçar aqui retas paralelas a y. E quando a gente traça retas paralelas a y, a gente percebe que essas retas cortam o gráfico em apenas um ponto.
portanto, é função também, tá? E esse gráfico aqui é gráfico de função? Fazendo a mesma ideia, o que a gente já percebe? Que essas retas paralelas cortaram o gráfico da função, dessa relação, em 2 pontos. Então, quando isso acontece, não é função. Beleza? Não é função. Então, nós vimos a definição de função e nós vimos como descobrir se o gráfico é gráfico de função, traçando retas paralelas a y. Beleza, galera? Show de bola? Não se esqueça, deixe seu comentário, curta, compartilhe com amigos, se inscreva no canal se você gostou. Beleza? Bons estudos, qualquer dúvida, deixa seu comentário aí que eu respondo. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.